Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sino e deixa o like para receber notícias diárias sobre o Flamengo. Nesse vídeo veremos tudo sobre o confronto entre Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, válido pelo Campeonato Carioca. Nós veremos também as novidades sobre os reforços que o Flamengo vem buscando para o elenco para 2022. Lembrando que esse corte é da ESPN Brasil, então deixamos aqui os créditos para eles e o canal oficial vai ficar na descrição do vídeo. Vamos ver. Temos também Flamengo e Vasco pelo Carioca, primeiro clássico dos milhões de 2022. Band Esporte, domingo tem Flamengo e Vasco no Newton Santos pelo Campeonato Carioca. Os dois times chegam classificados para as semifinais. O último encontro entre as equipes foi ano passado pelo estadual, vitória do Vasco por 3-1. Resultado que acabou camuflando uma série de problemas da equipe até então treinada por Marcelo Cabo. O Flamengo chega mais descansado para o clássico depois de uma semana livre sem jogos. Já o Vasco encarou a Ferroviária na quarta-feira pela Copa do Brasil, venceu por 1-0 e se classificou para a segunda fase. Mas a atuação ruim deixa o alerta ligado na equipe de Zé Ricardo. Bom, fora de campo, o Flamengo está no mercado e segue atrás de um goleiro. Santos do Atlético Paranaense vem sendo especulado, mas outros nomes também são avaliados. O Atlético, inclusive, não abre mão da multa que gira em torno de 20 milhões de reais. O Flamengo também busca jogadores para outras posições e o zagueiro Pablo, do Lokomotiv Moscou, está no radar. Até o momento, o rubro-negro contratou apenas o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Marinho. Vale lembrar que o Flamengo ainda aguarda o fim do processo do Banco Central para comprar jogadores, já que essa questão jurídica pode causar impacto no orçamento. Se derrotado nos tribunais, 127 milhões de reais serão penhorados por conta de irregularidades em negociações que aconteceram entre 1993 e 1998. O Flamengo de olho no Pablo, ex-Corinthians. Participação do jogador nas partidas do Lokomotiv desde a temporada 2021. 2021, 41 jogos, 13 disputados, né, dos 41 da equipe, 13 jogos como titular, 1.170 minutos. Aí no ano seguinte, 26 partidas, ele já jogou mais, 17. Titular em 14, jogou 1.297 minutos. Será que teremos Pablo rubro-negro com Paulo Souza, Marcela? Pois é, será, hein? Olha, pelo menos o Paulo Souza conhece muito bem o Pablo e a gente sabe que sim, ele gostaria. E a gente vai falar muito sobre Flamengo e Vasco. O Vasco se classificou na Copa do Brasil, mas foi ali, ó, no sufoco. Eu só quero primeiro falar sobre o Pablo. Se ele chega neste Flamengo, já chega como titular? Absoluto. O Pablo é um zagueiro de muito bom nível. É um zagueiro que, quando passou pelo Corinthians em 17, tinha ainda algumas questões de qualidade de passe a serem melhoradas, mas é um zagueiro de muita força, um zagueiro rápido, de ótimo tempo de bola, né, de bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. E depois que voltou para a Europa, conseguiu desenvolver ainda mais do que quando ele foi do Avaí para o Bordeaux. Na sua primeira passagem, estava até meio sem jogar, por isso veio emprestado para o Corinthians, foi campeão. O próprio Flamengo chegou a procurá-lo, né? Quando o Corinthians não consegue contratá-lo em definitivo depois do Brasileirão de 17, muitas das informações que o Corinthians tinha era que o Flamengo tinha entrado para contratá-lo. Não conseguiu, ele voltou para o Bordeaux, do Bordeaux foi para o Lokomotiv. Então, para mim, seria uma contratação de impacto e chegaria para jogar. Mas tem o Rodrigo Caio. Cadê? Não consegue jogar, né? Então, sim, diante desse cenário e diante... Porque você já colocou ali o Davi Luiz como o titular absoluto. Especialmente tratando-se da ideia de que o Paulo Souza trabalha com 3 zagueiros. Seja um deles o Felipe Luiz ou não, podem ser 3 zagueiros, né? O Pablo chega para jogar. Então, vejo como uma contratação bastante interessante se o Flamengo conseguir concretizar. E vai ser uma constante, né? Acho que essa situação trágica e horrorosa da guerra, ela vai
possibilitar aos clubes brasileiros voltar a olhar para o tipo de jogador que não estava olhando. Porque são jogadores da Ucrânia, que estão fugindo da guerra, né? São refugiados, e os da Rússia que não querem ficar lá também. Então, para o mercado, vai abrir uma oportunidade que pode ser interessante. Ô, André, o tamanho do Pablo entre os zagueiros brasileiros, ele estaria ali no top, perto do Gustavo Gomes? Não queria comparar com o Gustavo Gomes, porque não temos também tanta amostra das atuações recentes dos dois. E o Pablo que nós conhecemos no futebol brasileiro é um Pablo de alguns anos. Depois que ele foi para a França, ele jogou, óbvio, joga num contexto diferente, com outros companheiros, é difícil comparar. Agora, o nível dele é esse que disse o Gustavo. É para chegar no Flamengo ou qualquer outra equipe brasileira e ser titular, chegar e jogar imediatamente. Esse tipo de coisa não se comenta se não é algo que está acontecendo, está sendo conversado. E no caso, por causa da guerra e porque não se pode pensar em futebol na Ucrânia e na Rússia durante muito tempo, essa é a realidade. Esse não é nem o tema, não está nem entre os temas mais importantes que nós podemos abordar, mas o assunto é aqui o jogador que estava na Rússia e precisa dar sequência à sua carreira. Sim. E é absolutamente natural que ele procure pessoas que ele conhece, centros onde ele se sente à vontade. Ele deu uma declaração dizendo que o Paulo Sousa foi um treinador muito importante no crescimento dele como jogador, e eu acho que aqui no Brasil ele é diferente. Na hipótese dele estar aqui, ele é um dos melhores da posição, por todas as qualidades que ele tem. Pois é, e a gente precisa falar também do absurdo que é esses jogadores que estavam na Ucrânia, que também estão voltando da Rússia, porque também não podem jogar competições da UEFA, por exemplo, e o campeonato russo também está suspenso. E a gente fica pensando nos contratos desses atletas, porque muitos falam, olha, volta para o teu país, mas você não vai poder assinar com nenhum outro clube, fica lá treinando sozinho e depois a gente vê qual é. O que é um absurdo, né? Algum jogador ser impedido de trabalhar. Ô Zupa, falando agora do Santos, porque a gente vê um Flamengo ainda no mercado, né? Goleiro. O Santos goleiro. Já pensei aqui, Fabian Bustos, Ricardo Goulart, não é esse? Não é esse. Okay. O Santos goleiro. O Santos goleiro, o Atlético Paranaense já disse, olha, se você quer levar o jogador, me dá meus 20 milhões de reais e aí você leva. Vale 20 milhões de reais para ir pro Flamengo ou dá para procurar um outro atleta? Acho que existem algumas questões a serem analisadas. Primeiro, negociar com o Mário Celso Petralha. Seja bem-vindo a essa mesa de negociações. Fácil não é? Nunca foi fácil, não tem por que ser fácil com um goleiro que tem nível de seleção brasileira, goleiro campeão olímpico, um ótimo goleiro, que é o Santos. Ah, mas ele poderia ter defendido a bola do Zé Rafael na final, na Recopa ontem. Se você for deixar de contratar qualquer jogador porque ele cometeu uma falha, ninguém será contratado, né? Ninguém nunca mais será contratado porque todo mundo falha. Mas o Santos é um goleiraço, acho é um goleiro para mim, que chegaria para ser titular do Flamengo. O Diego Alves, no seu auge, melhor do que o Santos, mas o Diego Alves não está no seu auge, o Santos está no seu auge. Então acho que ele, se contratado fosse, chegaria para jogar. E aí é uma questão de avaliação financeira de um clube que está, nesse momento, pensando duas vezes antes de colocar a mala de dinheiro, de fazer o Pix, né, o simpático Pix, porque tem a questão do Banco Central a ser definida, né, dos problemas antigos que o Flamengo teve em contratações, no caso o Sávio, né, foi aquele que mais onerou o Flamengo nesse sentido. Eu acho o valor muito alto para goleiro. Agora, se o Flamengo dispõe do valor, e se o Flamengo entende que hoje não dá para confiar a longo prazo no Diego e no Hugo, por motivos diferentes, tem que ir lá e contratar. Eu acho que, tecnicamente, é um tiro certo o Santos. 20 milhões pelo Volpi. Eu fico lembrando, pelo Volpi não, eu lembrei de 10 milhões pelo Volpi. Foi o que São Paulo pagou, né? 20 milhões pelo Santos, vale? É tão difícil, né, falar sobre valor, né? o valor. Tipo assim, se você tem, meu amigo, você leva. Basicamente, se você tem, você quer, vai lá e paga. E como em outras transações comerciais, embora seja estranho falar, né, transações entre pessoas e não entre casas, carros, né, aviões, iates. Helicópteros. Tem se falado muito sobre iates atualmente. Mas é estranho. Mas, na verdade, o que vale é quanto alguém está disposto a pagar. E esse valor, por exemplo, dizem que o Santos quer 45 milhões pelo seu goleiro atual, que poderia ser contratado pelo Flamengo também. 45? Alguém vai pagar? Não vai. Dá para começar a conversa com 45? Talvez dê, mas e aí? No final, se a oferta não é nem próxima disso, mas é um dinheiro substancial, as coisas acontecem e os negócios são feitos. Eu não sei, honestamente eu não sei se 20 milhões é muito, pouco ou tá bom. Eu sei que o Santos é um goleiro que poderia estar nos planos de qualquer equipe brasileira. Até a
em que ele está agora, o clube onde ele está, que é o Atlético Paranaense, que utiliza os seus trabalhos e precisa dele e gosta dele. Então tá certo o Atlético de falar, olha, meu preço é esse. Se o Santos sair, não vai ser por essa grana, isso eu posso afirmar. Certo. Pois é, a gente vai ver o que é que vai acontecer. O Santos que esteve, né, nos principais títulos do Atlético nos últimos anos. A gente segue o nosso Sport Center, lembrando que daqui... E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.